A colheita do milho safrinha está surpreendendo pela alta produtividade, com médias de saca por hectare bem acima do normal para essa época. Essa, claro, é uma ótima notícia para o campo, mas como a gente sempre diz, o agro não para. Os produtores já estão atentos ao pós-colheita. É que as técnicas de manejo da palhada do milho são fundamentais para a próxima safra. E esse é o assunto agora no Agrofag. A repórter Débora Braga conversou com um especialista para saber quais são as estratégias mais indicadas. A palhada da pós-colheita garante cobertura e proteção do solo e existem algumas técnicas para melhorar o rendimento dessa palhada. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, seu Silvino Martins. Obrigada pela disponibilidade, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agrofag. Então conta pra gente sobre essas técnicas de manejo da palhada do milho da pós-colheita. Bom, Débora, começando o seguinte, a importância da palhada é crucial para a cobertura do solo. Começando que a cobertura do solo, através da palhada, evita o contato direto da gota de chuva, que acaba desestruturando um pouco o solo. Então essa é a primeira importância. Outra importância bastante crucial nesse sentido é que a palhada ela evita a erosão do solo. Como evita a erosão do solo, acaba protegendo o solo para não se deslocar, não perder nutrientes e ter essa proteção também reduz a perda de água no solo. Se perde menos água no solo, na próximo plantio nós vamos ter uma reserva de água melhor. Então vamos supor que numa situação de veranico, ou seja, de uma certa estiagem durante o ciclo da cultura, acaba tendo por ter perdido menos água, a planta acaba tendo um benefício, vamos dizer, no desenvolvimento da cultura, né? Então esse é o outro fator. Um outro fator bastante importante que tem a cobertura é a redução da germinação de ervas daninhas, né? Então você veja que se um solo estiver desprotegido, como está aqui, por exemplo, esse solo está desprotegido, tendo luz e tendo umidade, acaba germinando a erva daninha. Você pode verificar aqui que tem erva daninha germinando, tem erva daninha um pouco maior, e assim então a palhada, onde você tem uma cobertura total de palha, como nesse caso aqui, ó, se você tirar, você não tem erva daninha germinando embaixo. Então, olhando por esse lado aí, nesse sentido, muitos agricultores lançam mão durante o ciclo da cultura do milho ainda, de introduzir um plantio de braquiária, que é para quando você faz a colheita do milho, você tem uma palhada, uma cobertura de palha bem mais intensa. Com essa cobertura de palha mais intensa, você vai evitar o problema principalmente de germinação de ervas daninhas. E além dos outros benefícios que a gente já citou aí. E para o produtor que não faz esse consórcio do milho e braquiária, né? Como ele pode fazer o manejo dessa palhada para melhorar e proteger ainda mais o solo? Bom, veja bem, a cobertura da palhada originária do milho vai depender muito da massa que tem da cultura do milho, da palha, da constituição do próprio milho em si. O que ocorre é que muitas vezes isso aí ele é insuficiente. Então, existem produtores também que acabam fazendo o seguinte, em seguida da colheita do milho, eles fazem um plantio de aveia. A aveia, então, uma planta cultivada, que ela serve também para pastagem, mas ela tem esse objetivo, então, de dar cobertura no solo desde a colheita do milho até o plantio da soja. Então isso vai garantir uma cobertura maior do solo por esse período aí, que já varia de 45 a 60 dias entre a colheita do milho e o plantio da soja. E além da aveia, tem outras plantas de cobertura que também podem ser utilizadas aqui no meio da palhada? Sim, outro exemplo é o nabo, né? Outra planta que é utilizada também. E tem muitos produtores que utilizam também consórcio entre a aveia e o nabo. Na pós-colheita do milho, então depois que essas plantas de cobertura ficam por aqui ainda durante um período, né? Qual que é o tempo, o ciclo delas até o processo de dessecagem para auxiliar aí na palhada para o próximo plantio aí de outras culturas? O intervalo geralmente que ocorre entre a colheita do milho e o plantio da soja varia entre 45 e 60 dias. Isso não é o tempo suficiente para completar o ciclo daquela plantio que você fez de aveia, de nabo assim. Mas justamente, como tem uma boa cobertura, o agricultor acaba fazendo dessecação dessas ervas daninhas, desse plantio,
e aí você acaba tendo uma cobertura melhor. Nesse período em que você tem a cobertura, você tem uma germinação menor da erva daninha, né? Então isso auxilia o agricultor no controle dessas ervas daninhas no pré-plantio da cultura que vem em seguida, que geralmente é a soja, né? Aqui, como o senhor tinha citado, nós temos alguns exemplos de plantas daninhas que estão por aqui junto com essa palhada, né? Você pode mostrar um pouquinho para a gente quais são elas e o que elas podem interferir aí no solo? Esse tipo de erva daninha, que são ervas daninhas que sofreram mutação genética ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? No passado, quando a gente não utilizava a técnica de plantio direto, e depois com a técnica de plantio direto surgiu uma tecnologia que você podia utilizar um herbicida que até então matava a soja, e hoje você pode, através de engenharia genética, foi colocado um gene dentro da soja que suporta esse herbicida, você pode aplicar o herbicida e não mata mais a soja. Então, com isso, aumentou muito o uso desse princípio ativo, que é o glifosato, ao longo dos anos. Então, hoje, deu uma ocorrência no passado, ali 2 ou 3 aplicações durante o ano, desculpa. Hoje a gente tem 6, 7 aplicações. Com isso, surgiu algumas ervas daninhas que passaram a ser resistentes a esse princípio ativo, ao glifosato. Então, dá para citar o exemplo aqui, nós temos no mesmo ambiente aqui 3 ervas daninhas que são resistentes a esse princípio ativo. Um é a buva, que é uma erva de difícil controle hoje. Outro, o azevém, que originalmente era plantado como pastagem para o gado, mas ele também oferecia essa vantagem da cobertura desse período que a gente falou na entre-safra até o plantio da soja, e ela passou também a ser resistente, tem populações resistentes ao glifosato também, e ao mesmo tempo o capim amargoso. Essa erva daninha aqui era uma erva daninha que tinha desaparecido praticamente da nossa região, e com a volta do uso intensivo do glifosato também se tornou resistente ao glifosato. Então, como tem essas ervas daninhas, assim como essas, como outras ervas daninhas, se não tem uma cobertura boa do solo, ela acaba germinando nesse período. Germinando, e no caso, o exemplo aqui desse capim amargoso, é uma planta velha já. Ela já veio do verão, provavelmente, não teve um bom controle no verão. Chegando agora, cada vez ela fica mais difícil de controlar. Por que é mais difícil de controlar? Porque ela é uma planta perene. O que a gente diz com planta perene? É uma planta que não completa o ciclo durante um ano. Então ela vai vegetando no solo e armazenando reserva no sistema radicular e dificultando cada vez mais o controle. Então, quando o agricultor faz um bom manejo, evita a perda tanto de solo através da erosão, como matéria orgânica do solo também, porque a matéria orgânica com a insolação direta sobre o solo, ele acaba, se tu pega a insolação batendo direto aqui, principalmente nas temperaturas mais altas durante o dia, acaba queimando a matéria orgânica, diminuindo com isso a reserva do solo, tanto de retenção de água, como perda de nutrientes também. A palhada tem uma segunda vantagem aí. Ao decompor essa palhada, ao longo do tempo, vai decompor essa palhada e vai repor o solo, a matéria orgânica do solo, deixando o solo mais vivo, vamos dizer assim. Porque o solo ele é vivo, ele tem ali a mineralização dos nutrientes através dos micro-organismos. Quanto mais palhada tiver, tendo mais água, ela vai ter um solo com vida melhor, vamos dizer assim. E isso é importante, e o produtor que fizer um bom manejo vai acabar tendo, ao longo dos anos, um resultado de produtividade melhor também. Tá certo, seu Silvino. Obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag, obrigada pela disponibilidade. Esperamos conversar aí com o senhor em outras oportunidades também. Beleza, estamos à disposição. Obrigada pela participação. Essas foram então as dicas e, claro, sobre as técnicas de manejo aí da palhada do milho na pós-colheita.